Boa tarde, eu sou Liliane Ventura, boa semana, alegria poder contar com a sua audiência, eu e todos nós, né, da equipe da Rádio Trianon, do programa Gente que Fala, que estamos aí simultaneamente ligados com vocês através das ondas do rádio 740M e também pela TV Web no site gentequefala.com.br. Basta acessar o ícone TV Êxito. Portanto, vem acompanhar o nosso trabalho aqui, que a gente prepara com muito carinho, um debate imperdível sobre os principais assuntos do dia de hoje. Também você participa conosco através do telefone 5081-3782. Pegue papel e caneta aí, que eu já vou repetir o telefone, para que você ligue e participe. Eu começo o programa de hoje dando uma nota de falecimento que muito nos entristece, sobretudo as pessoas que trabalham com comunicação, que sabem do valor desse grande homem. Faleceu aos 81 anos o jornalista Armando da Silva Prado Neto, diretor proprietário do jornal Gazeta de Santo Amaro. O velório será a partir das 14 horas de hoje no cemitério Congonhas. O corpo será cremado amanhã no crematório do Embu das Artes, que fica à rua Doutor Jorge Balduzzi, número 520, portanto, a 13h. Para você que está chegando agora, nós estamos noticiando, né, o falecimento de Armando da Silva Prado Neto, amigo inseparável do nosso diretor Fausto Camunha, de quem era também padrinho. E o nosso carinho a essa família, que o Ângelo Consolador possa estar visitando a cada um deles nessa tarde de hoje. Muito bem, eu quero chamar a sua atenção para os assuntos que vamos tratar no Gente que Fala desta segunda-feira. Vamos falar, sabe o quê? Julgamento do mensalão. Demorou? Chegou? O que vai acontecer? Vamos saber a sua opinião e também dos demais convidados da nossa mesa. Manifestação no Parque do Ibirapuera. Mais de 400 pessoas lá estiveram também em protesto pela morte daquele publicitário. Lembra que foi alvejado pela polícia? Muitos dizem que foi execução. E você vai saber detalhes aí por que eles estiveram fazendo essa manifestação ontem aqui no Parque do Ibirapuera. Também o aeroporto de Congonhas promete aí melhorar os serviços oferecidos aos passageiros. Será? Vem boa hora? Está demorando? Está atrasado? Já, já nós vamos tratar desse assunto. Garagens subterrâneas no centro de São Paulo. Olha que desde que eu cheguei em São Paulo eu ouço isso, hein? Será que agora sai? Vamos falar também. Cartilha que avalia os políticos é elaborada por homossexuais. Você vai saber por quê em detalhes, isso e muito mais no comentário da advogada Sandra Assali, presidente da Associação Brasileira de Parentes e Amigos das Vítimas de Acidentes Aéreos. Como vai, doutora Sandra? Tudo bem? Bem, obrigada. Agradeço mais uma vez pelo convite. Também conosco, ele que é professor universitário, promotor de justiça, nosso grande amigo, doutor José Carlos Blatt. Como vai, Blatt? Tudo bem, Liliane? É um prazer estar contigo, com esses ilustres convidados e com os ouvintes da Rádio Trianon e também os internautas. É um prazer estar com vocês. O engenheiro e empresário Luiz Alberto de Araújo Costa, ele que é presidente, gente, da Associação das Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil, aqui do estado de São Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui expondo a construção civil como solução básica de quase todos esses problemas. A garagem subterrânea, é o problema do mensalão. Foi problema, a construção civil resolve. Também conosco o advogado e empresário Misael Antônio de Souza. Como vai, Misael? Muito bem, Liliana. Satisfação estar com você e todos os seus convidados. Olha, e você aí que de casa participa pela internet, gentequefala.com.br, vai até o ícone TV Êxito, por telefone 5081-3782, pelo rádio 740 AM. Vamos a esse assunto aqui, ó. 7 anos após o escândalo do mensalão do governo Lula, o Supremo Tribunal Federal, enfim, julgará o esquema a partir de segunda-feira. O caso já é considerado o maior e mais importante julgamento da história do país devido ao número de pessoas denunciadas, no todo 38. A natureza dos crimes praticados e pela repercussão política que
o resultado trará. Será que trará, doutor Blatt? O senhor que é o homem representante da justiça na nossa mesa, o seu comentário. Olha, é um julgamento histórico, nós vamos observar algumas questões que precisam ser devidamente colocadas. Uma coisa é o escândalo sobre o aspecto social, a repercussão política, e a outra questão é o julgamento técnico, ou seja, são 11 ministros que vão, obviamente, analisar sobre o aspecto jurídico penal a participação dessas pessoas que estão sendo acusadas criminalmente por formação de quadrilha, peculato, lavar de dinheiro, enfim, um verdadeiro passeio. Que é peculato? Peculato é a apropriação de bens ou valores, né, pertencentes ao Estado. Nesse caso do mensalão, a questão que eu acho que é mais interessante, que durante esse mês todo de julgamento, nós vamos ter aí o contraponto entre o escândalo nacional, a posição da sociedade e a posição técnico-jurídica. Muita gente, isso eu já posso adiantar, que sobre o aspecto jurídico penal, a repercussão talvez não seja aquela desejada pela sociedade. Houve um pré-julgamento, né, por todos nós, assistimos às sessões da CPI, assistimos atônitos todas aquelas questões de ordem moral e até do aspecto penal, só que agora, depois de um processo criminal que durou praticamente 7 anos, coletando provas, né, nós vamos verificar se essas provas se repetiram durante esse período. Se essas provas não ficaram devidamente delineadas, como, por exemplo, uma questão fundamental que eu acho que o ouvinte e o internauta precisam saber, é a questão atinente à origem desse dinheiro. Se essa origem veio, né, o dinheiro que movimentou esse esquema criminoso, veio dos bancos, propriamente dito, como querem fazer provar os advogados, o julgamento será um. Se a origem desse dinheiro ficar demonstrado que efetivamente veio dos cofres públicos, o julgamento será outro. Então, essa é uma questão fundamental para a discussão disso. Outra questão que também vai ser... com penas reduzidas? As penas ou podem resultar, se não devidamente demonstrado, vigora no processo penal brasileiro a seguinte máxima: indúbio pro réu, né? Na dúvida, favorece o réu. Então, essa questão do dinheiro, se é dinheiro público ou dinheiro privado, para financiamento de campanha, segundo o que querem demonstrar os acusados através dos seus advogados, ou para movimentar, na verdade, um esquema de compra de votos no legislativo, né? Essa é uma outra questão importante, é o que vai ser discutido tecnicamente pelos ministros. Então, não adianta ter apenas e tão somente a natureza do escândalo, a força da mídia querendo um julgamento para que essas pessoas sejam condenadas. Os ministros vão analisar a prova produzida antes e depois do processo instaurado. Outra questão importante, que me parece aí que as pessoas precisam compreender, é que a denúncia, que é a acusação formal, ela estabelece, né, a individualização das condutas. Então, por exemplo, para cada acusado, pelo menos, Liliane, tem umas 20 ou 25 condutas diferentes. E para cada uma dessas condutas é necessário que o Ministério Público, através do Procurador-Geral da República, tenha feito prova de que esse cidadão tenha, por exemplo, o Zé Dirceu, tenha ele comandado esse esquema criminoso. Há provas, há não só evidências ou suspeitas ou indícios, mas uma prova contundente que, por exemplo, o Zé Dirceu comandou esse esquema criminoso de dentro do Palácio do Planalto para a compra de votos. Se isso não ficar demonstrado, a condenação, obviamente, só será de natureza pública e não de natureza jurídica. Então, é importante, esse julgamento, ele estabelece um marco no Brasil com relação ao combate da corrupção. Na minha concepção, esses crimes devem estar demonstrados e eu acho que a partir do julgamento do mensalão, muita coisa no Brasil irá mudar. Depois dessa aula aí do doutor Blatt, né? Porque foi uma aula. Olha, eu não sabia da metade do texto. Porque a gente... Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Com essa aula eu fiquei meio receoso que nada aconteça, mas tudo bem. Eu também. Aliás, receoso não, fiquei quase com a certeza. Fala, João. Porque, na verdade, o que a gente vê, o mensalão atual que está sendo julgado, ele deve ser o mensalão 1.495.322, se numerado fossem.
Porque, na verdade, essa história do poder político, através do poder sobre o legislativo, isso tem um caminho muito longo. Eu nasci no senador biônico, no governador biônico, no prefeito biônico, que já tinha esse comprometimento muito grande, porque eu sei que só era governador se o partido dele, através daqueles deputados, que eram a maioria, porque eram 2 partidos conversados. Então, eu acho que esse mudou negócio, alguma coisa? Absolutamente nada. Eu acho que nós estamos no mensalão 2.435.022. É uma coisa desse tipo assim, porque não muda esse negócio. Isso se você juntar os mensalões dos municípios, em cima das suas câmaras de vereadores, das suas assembleias e assim por diante. Nós estamos falando do mensalão federal. Vamos voltar para ele, que é esse que está sendo julgado. E depois de uma quantidade de prova dessa, eu acho que esse pessoal que mexe com uma coisa dessa não deve ter uma inteligência muito curta. Deve ter algum dispositivo de assessoria técnica, financeira, contábil, jurídica, etc., constantemente quando está fazendo esse delito. Não é um bandido qualquer que só conta com a sua força física de arrebentar a porta. Lavar o dinheiro. Eu não sei, eu acredito que depois dessa aula do Dr. Blatt foi uma pancada de água fria em cima de mim que me acabou. Eu fiquei aqui querendo chorar. Eu não quero... Espero que isso surja no futuro a vontade de mudar. Que como nós vivemos... Eu sou promotor criminal há 20 anos e estou muito acostumado, pelo menos nos casos em que eu atuei, obviamente foram casos de grande repercussão de mídia, mas eu sempre me preocupei com as provas produzidas. E este caso... Que é o certo, né, esqueceu o clamor popular e para os fatos jurídicos, realmente. Você pode até dar a sua satisfação à sociedade, sim, mas não só à sociedade, buscar trazer elementos para dentro do processo. É óbvio que, não estou dizendo que o Procurador-Geral da República não tenha feito esse caminho. O problema é que são muitos réus, são muitos fatos, são de uma complexidade tamanha. Primeiro, no Brasil é muito difícil provar corrupção. Porque é uma via de mão dupla. O corruptor e o corrompido, eles normalmente não vão um entregar o outro. O que aconteceu foi uma coisa absolutamente inusitada, que foi a palavra do Roberto Jefferson, que trouxe à baila, e aí, sob o aspecto político, está evidenciado, as pessoas foram caçadas, tiveram a sua punição política. Agora, sob o aspecto criminal, e é bom que se diga que, apesar desse balde de água fria, no Brasil tem que ser assim, né? Nós estamos falando de vida e liberdade das pessoas, por piores que sejam, elas merecem o devido processo legal. E eu não estou defendendo nenhum mensaleiro, ao contrário, mas a segurança jurídica se dá exatamente na produção de provas. Existindo dúvida, eu posso lhe assegurar que os ministros vão absolver parte desses mensaleiros. Agora, Sandra, eu vou colocar uma outra questão aqui, uma outra vertente também. De que vai adiantar se eles forem punidos? Porque vergonha ninguém tem ali. Ninguém tem vergonha. Vai dizer que é você, o trabalhador, ou cada um de nós aqui, que ficaria com vergonha de ouvir um comentário, né, a nossa família, que tivéssemos roubado. Porque pode botar a palavra bonita, mas a palavra correta é essa, é roubo, né? Que, aliás, dá um tratamento especial também, né, doutor Blatt? O ladrãozinho de galinha é ladrão. O ladrão de colarinho branco é o quê? Ele faz o quê? Na verdade... Como é que é o nome? Peculato. Peculato. Só para você não entender muito bem. O pessoal me critica muito porque no Brasil existem, na verdade, 2 justiças criminais. A que funciona muito bem, e a que eu trabalho, né, infelizmente, é a justiça criminal do pobre. A justiça criminal do rico, até pela excelência, né, dos advogados que são contratados, assim, o nível da discussão, de mérito, é muito mais complexo, né? Diferente daquele que é o ladrão de galinha. Chega na frente do juiz, o juiz faz as 2 perguntas para a vítima. Você foi roubado? Sim. Foi ele? Foi. Acabou. Pronto. Agora, nessas questões do colarinho branco, a legitimação para onde o dinheiro, da onde o dinheiro saiu, para onde o dinheiro foi, o caminho que ele percorreu, quais foram as pessoas, quais foram os meandros. Então, a complexidade desses crimes do colarinho branco ou crimes contra a administração pública também é uma discussão. Vê o imposto de renda, gente. Ou mais, vê o imposto de renda, não é? Vê como é que esse cara se comportou, vê os seus parentes, seus pais também, porque é assim que funciona. Mas o que eu gostaria, Sandra, é que o povo devolvesse o dinheiro. Não queria nem que fosse punido, não, porque vergonha não tem, a reclusão não tem lugar para todo esse povo. Eu queria que o povo, a justiça, determinasse assim, uma vez provado, comprovado, você está devendo isso aqui para a sociedade.
É isso que eu gostaria, doutor Blatt. O problema hoje, por exemplo, nós temos mais de 300 mil mandados, né, de prisão para captura de pessoas que foram condenadas pela justiça criminal, mas o que precisa efetivamente mudar também é o comportamento de toda a sociedade, né? A corrupção não é só corrupção pública, a corrupção é privada. Todas as áreas. Aquela velha máxima do Gerson, né, tem que levar vantagem em tudo. Isso começa dentro de casa, dentro da escola, no dia a dia das pessoas e, obviamente, que se transmite também para a área pública. Então, há necessidade de uma modificação de comportamento, em geral, do brasileiro, né? Obviamente que nós falamos mal dos políticos que estão em Brasília, mas eles são eleitos por nós e, obviamente, são espelho, infelizmente, o retrato da sociedade brasileira. Muito bem, Sandra. Eu acho que o Brasil estaria agora com uma oportunidade imensa de dar um bom exemplo, né? Eu acho que a gente está precisando muito bom exemplo disso. Tem no Japão, Araquiri. A gente vai vendo as coisas acontecerem com uma naturalidade, né? E aí você fala assim, meu Deus, já que é algo tão esperado, tão propalado, né? 7 anos, altos advogados, aí, criminalistas envolvidos e tudo. Tudo bem, é o que ele banca, né? Para ter. Mas é que a gente vê tanto exemplo ruim que, de repente, o carinha lá fala assim, mas por que eu vou ser honesto? Para que eu vou ser um cara honesto? Só que ele é o que ele falou, é o ladrão de galinha. Amanhã se mete a besta, vai dar no que vai dar. Então, por que a gente tem que pensar dessa forma, né? O pior é o sentimento de impunidade, né, Misael? Isso é terrível. Isso é terrível, mas, por outro lado, não podemos esquecer as regras do direito. O cidadão tem o direito de defesa, tem que ser concedido a esse o direito de defesa. E estão aí 50 mil páginas agora para discussão nesses próximos 3 dias, né? E o clamor popular já foi, né? Agora vamos à parte técnica e vamos ver a opinião de cada ministro. Mas que realmente, Sandra, seria uma grande oportunidade eu acho que a gente teria da sociedade receber, vamos dizer assim, um beneplácito do judiciário, afirmando que ele existe, que ele é sério, que ele não é corrompido, né? Agora, e para o brasileiro começar a acreditar em alguma coisa. Doutor Blatt, só para concluir mais rapidamente aqui, dizer o seguinte, muitos sentam por aqui e opinam do outro lado, dizendo assim, o sistema corrompe. Nós estamos vendo essa enxurrada de como é que fala? De processo contra shopping centers da cidade. Sim. Todo mundo viu crescer, não nasceu do dia para a noite. Alguém assinou papel, corrompeu, foi corrompido, tá tudo ali, tá tudo assim. Aí vem outro e fala assim, mas eles vendem facilidade diante das dificuldades. E o país é assim. Como é que o senhor vê essa situação? Infelizmente, eu participei de alguns processos emblemáticos no Brasil, né, que eu acho que serviram de exemplo. Estamos falando do Mensalão, mas nós participamos do maior processo de corrupção da história desse país, que foi a máfia dos fiscais, onde muitas pessoas foram processadas, condenadas, inclusive chegamos à cassação de vereadores. Esses vereadores, além de cassados, foram condenados criminalmente, como, por exemplo, Vicente Viscomi, um deputado estadual, o Hanna Garibe, foi condenado a mais de 20 anos de reclusão, enfim, dentre outras pessoas. E o que aconteceu naquele momento? A visibilidade desses escândalos, né, acabam levando, obviamente, uma conscientização nacional. E esse processo do Mensalão, particularmente falando, eu acho que vai ser um marco também de amadurecimento da sociedade, da própria imprensa, que muitas vezes pré-julga, sem ter a devida demonstração da prova ou evidência, né? Faz o julgamento de maneira, obviamente, assodada. Emocional, porque, né? De maneira emocional. E agora a gente vai ver exatamente a distinção entre aquele momento que levou, obviamente, a nação ficar boquiaberta e continua boquiaberta sob o aspecto político, a condenação é inevitável, né? Ou seja, o PT ou qualquer outro partido político, né? Hoje nós podemos dizer que são tudo farinha do mesmo saco, ou seja, existe o mensalão do DEM, mensalão do não sei de quem, cachoeira para cá, cachoeira para lá, e a evidência, este julgamento levará exatamente as pessoas a entenderem e diferenciarem, distinguirem o julgamento político do julgamento jurídico penal. Isso eu acho que é de fundamental importância, porque essas pessoas, de uma forma ou de outra, já estão condenadas pela sociedade. Eu espero, né? Que o povo parece ter amnésia. Vai lá e bota o povo tudo de novo lá. As raposas tomando conta
Bom, deixa eu contar, já que nós estamos falando aqui de política, gente, uma cartilha que avalia candidatos e partidos políticos pelos homossexuais, batizada de Cartilha LGBT para as eleições 2012-2014, foi elaborada por membros da LGBT e divulgada pela internet. Segundo a cartilha, candidatos do PR, PP e PL não devem receber votos dos homossexuais. Os deputados federais Jair Bolsonaro, do PP Rio de Janeiro, e Paulo Maluf, do PP São Paulo, também aparecem como candidatos que não devem ser votados em hipótese alguma. Impressionante como eles segregam, né? Em vez de falar no geral, fala para todos nós, bota na cartilha lá quem roubou o nosso dinheiro, quem foi comprovadamente, né, julgado pela justiça comum, aí fica legislando também em causa própria. Eu já falei, fala, Sandra, igual você. Não, é interessante, eu não sabia desse fato, realmente é bem interessante. E tem que ver direito qual é o propósito disso tudo, né? Porque é muito complicado isso aqui. É muito fácil falar, candidatos do PR, PP, PL não devem receber votos de homossexuais. Quer dizer, precisa entender a real finalidade dessa... Porque Bolsonaro, ele vai para a mídia e só... Não, ele... com certeza. Vamos ouvir, né? Oh, meu Deus. Vamos ouvir nosso querido Luiz Alberto. Vocês não gostam do Bolsonaro? O Bolsonaro, ele utiliza muito bem isso. Eu desconfio até que ele... É uma bandeira. Acho que ele é o único que fala a verdade na Câmara Federal. Seria, por exemplo, o caso de, daqui mais uns anos, vocês vão ver ele empenhado exatamente na defesa dos direitos de igualdade por outros tipos de coisa e não por preferência sexual. Eu garanto que ele vai mudar, sem dúvida. Mas a cartilha realmente é uma cartilha imbecil na hora que ela julga que esse é um fato que não se deve votar. Eu acho que é um dos fatos que não se deve votar. Outros não se deve votar e outros devem votar. Então, o ensinamento foi muito curto, a não ser que seja um capítulo só. Entendeu? Depois venham outros capítulos, para o sujeito que não bate na mulher, o sujeito que não faz isso, outro faz aquilo, o sujeito que não bebe muito, o outro que não usa tóxico, etc. Eu acho que essa cartilha deve ter outros capítulos, deve melhorar, porque se for só nisso aqui, realmente é uma coisa inútil, burra, e não está nem legislando em causa própria, está gastando dinheiro à toa. Misael. Não, falando do Bolsonaro, ele, inclusive nessa Comissão Verdades, ele é o único deputado interessado em saber onde é que estão os 4 milhões que roubaram dos cofres. Ninguém levantou isso, só ele, é verdade. Que roubaram dos cofres da amante do Adhemar de Barros, no Rio de Janeiro, que a Dilma e mais os companheiros foram lá e saquearam a casa dele, levaram o cofre com tudo. Então, ele é o único deputado que está querendo saber onde é que foi parar esses 4 milhões. Onde está o dinheiro? Então, ele tem umas loucuras. Mas é muito importante. A mídia hoje custa muito caro para todo político, é uma coisa pesada. E ele não tem espaço. A campanha política, da forma que está, e não por voto distrital, ela vai cada vez pesar mais e custar mais. E ele achou uma brecha para obter um espaço enorme na mídia e na opinião, pelo menos dos loucos ou dos que tratam a política como brincadeira. Coincidentemente, no Brasil ainda se confunde o personagem do político e do homem, tá entendendo? Então, se eu for um sujeito que faça algum tipo de artista, canto bem, etc., então aquele personagem é eleito. Mas só que quem vai para o lugar daquele personagem sou eu, que ele não foi analisado. Então, essas coisas existem e o Bolsonaro está aí aproveitando ainda a brecha que é dada a ele. Doutor Blatt, me irrita profundamente esse negócio de segregação. E vou falar da Lei Maria da Penha também, que me irrita. A pessoa que sofre violência tem que ser assistida pelo Estado e quem pratica tem que ser julgado e punido se de fato aconteceu. Agora começa, Lei Maria da Penha, Lei dos homossexuais, Lei do cego, Lei do surdo, Lei da dona de casa, nós vamos para onde? A gente precisa tomar cuidado, obviamente, que o hipossuficiente, em geral, ele precisa do cuidado. O hipossuficiente é aquele que está considerado mais fraco diante das condições ou de sociedade ou de Estado.
Essa cartilha dos LGBT, né, do grupo LGBT, me causa muita preocupação, porque isto, ao contrário da outra notícia, a gente falou de lavagem de dinheiro, agora a gente está começando a falar em lavagem cerebral. Né? Isso! Lavagem cerebral. Exatamente. E outra questão também importante, que essa didática dessa cartilha, ela lembra Goethe, né? Ou seja, o general do nazismo, né? Que trazia o marketing daquela minoria, ou seja, os arianos eram superiores. Então, agora é o seguinte, por essa cartilha, não votem nesses políticos que são contrários à nossa posição. Então, assim, de um lado, os homofóbicos, né? Aqueles que têm repulsa pelos gays, etc. E outros heterofóbicos. Precisam tomar, obviamente, uma reprimenda. Mas, de outro lado, eles estão usando a mesma arma. Os discriminados estão discriminando. Isso. Então, todos, portanto, de novo, né, voltando para a mesma origem. Ou seja, esse pessoal que participa desse movimento, ao invés de agregar, estão cada vez mais desagregando, estão dividindo. Então, eles estão usando a mesma política nazista, né, dos que discriminam os homossexuais. Eu sofro de heterofobia. Porque se você não é a favor, você está contra. Você não pode dizer, não, eu não sou homossexual, né? Não, então você já está contra a gente. Isso é uma bobagem, isso aí já está passando do limite, viu? Olha aí, gente, a Secretaria de Aviação Civil dará início na segunda quinzena de agosto a um projeto no aeroporto de Congonhas, que fica aqui na zona sul de São Paulo. Ele visa melhorar os serviços oferecidos aos passageiros. Entre os principais estão o check-in, que deve cumprir prazo de até meia hora, é esperar para ver. E a devolução de bagagens, que deve tolerar até 7 minutos. O objetivo do projeto é solucionar os principais gargalos. Todos nós frequentamos aeroportos aqui. Vamos começar com a Sandra Assali, que é uma pessoa que atua em prol, em defesa, sem dúvida nenhuma, de todos nós passageiros. E aí? Então, na verdade, indiscutivelmente, não só Congonhas, né? A gente está com um problema, uma pane em todos os aeroportos brasileiros, né? E é incrível a gente assistir à ineficiência de Infraero, a total incapacidade da ANAC, que admite que não tem gente suficiente para fiscalizar e acompanhar tudo, admite isso naturalmente. Então, você vai vendo uma série de situações que vão levando a gente a desacreditar que existe alguma boa vontade em mudança. Você só vê crescer o número de passageiros, a ANAC cada vez mais homologando aeronaves para voar. Você diminui agora a distância de milhas entre um avião e outro. Eram 10 milhas, o DCE aprovou agora 5 milhas. Os empresários amaram. Não, onde o que significa isso? Onde cabia um avião, agora cabem 2. E onde desce? Cadê a estrutura? Embaixo, no chão. Então, isso não é só Congonhas, é o Brasil inteiro. Aí o DCE veio e falou, não, mas a gente hoje está com todos os equipamentos suficientes, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, que é aquele que controla. E ele fala, não, nossos equipamentos hoje são extremamente seguros. Os especialistas disseram que realmente hoje o Brasil está com equipamentos de primeiro mundo em matéria de controle aéreo. Ok. Só que não existe o assunto não é tratado de uma forma geral. Você não senta com a ANAC para falar, olha, eu vou liberar. Vou dar o espaço para 2 aviões, de um avião, agora vai caber 2. Como é que vai? O que vocês têm para oferecer lá embaixo? Não existe isso. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Em autoriza Brasília, aqui. Não cortando o seu raciocínio, em Brasília a escada rolante do desembarque está quebrada. Em Brasília. É verdade. Há 4 meses. Tem um banheiro, tem 5 mictório, mijador, sei lá a expressão correta. Desce 50, 60 passageiros no voo com vontade de satisfazer as suas necessidades. Não tem a mínima dúvida. É uma fila insana. O pior da história do Brasil o que é duro é que o povo começa a imaginar que isso é humanamente impossível controlar, porque é o excesso de passageiro. Cresceu o passageiro, desenvolveu o país. E a estrutura? Isso é a maior imbecilidade que existe. A Constituição Civil consegue resolver esse problema rapidamente. Isso é falta de gerenciamento. Você já imaginou, você começa a companhia aérea tem a intenção de você fazer o check-in eletrônico.
Aí a pessoa não tem capacidade de fazer, de habilidade de fazer aquele check-in eletrônico. Por quê? Porque ao invés dela digitar um simples código, é A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Aquilo ali já saía seu nome, PIS, endereço, etc. Mas eles pegam um formulário com 18 entradas, 18 saídas, para que finalmente o sujeito fique louco de alegria porque sai o bilhete eletrônico dele. Isso é uma imbecilidade que a informática resolve em um segundo. Com certeza. Na hora da compra pela internet, que só poderia ser pela internet ou coisa que o valha, você recebe um código ABC 1, 2, 3, 4. Digitou aquilo, sai até seu retrato, se você quiser. Com certeza. Aí você vai tentar fazer isso, um sujeito que já de uma certa idade, que não tem a prática, habilidade total na lógica, etc. Ele tem que resolver 200 impressões ali para sair o treco na hora certa. Isso é o primeiro erro. Segundo lugar, bagagem. Bagagem é num canto, check-in é no outro. Não existe no mundo bagagem misturada com check-in. Até consegue. Terceiro, a companhia está para prestar um serviço de transportar o cidadão. O resto ela está interdependente de um órgão do governo, que é a Infraero, que não tem nenhuma competência nem gerência. Ela não consegue receber, por exemplo, separado todas as bagagens. Porque na hora que ela receber, ela mistura tudo no voo. Enfim, é uma coisa que o pior de tudo é que nunca se pense que isto é questão irresolvível. Isso é a coisa que a engenharia civil e a lógica Não, mas aí fala assim, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Pelo amor de Deus. Olha, não tem dinheiro para gastar daquele jeito, com a verdade. quantidade de gente muito maior do que uma quantidade de equipamento eletrônico, mecânico, e que consiga fazer desenvolver rapidamente. Você já imaginou não ter dinheiro e ter um banheiro desse tipo que ele falou, que não tem a capacidade de fluxo alto, fluxo baixo? Absurdo. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Não, a questão do Ambulifit, né, que aconteceu o acidente com o escritor aí que foi esquecido dentro do avião, isso não é a primeira vez. Aquela deputada que tem problema, como é que é o nome dela? Aqui de São Paulo? São Paulo. Mara Gabrilli. Teve o problema lá dentro também, no Ambulifit. Não, outro dia eu vim de então Brasília. Eles não têm a estrutura. Outro dia eu vim de Brasília num voo que faz Guarulhos Israel. às 22 horas. Ficamos 25 minutos parados no aeroporto. Mas isso... E o avião não conseguia abrir as portas. Depois de 25 minutos, chegou uma escada e abriu-se a porta do fundo. Ixi. E todos os passageiros desceram pela Isso porta é do fundo. estrutura, E esse sério. avião, hoje, não para nem para a limpeza da aeronave. É saindo uma turma e entrando outra turma. É fila dupla, uma que vai e outra que vem. Isso é a coisa mais absurda. Doutor Blatt, a gente precisa nos organizar, nós precisamos disso para poder realmente fazer valer a voz desse que é, né, o consumidor? Olha, eu outro dia fui embarcar para o Rio de Janeiro e acabei cronometrando o tempo gasto no check-in. Você tem que chegar 2 horas antes, mais o tempo de embarque, mais o tempo que a aeronave fica aguardando para poder subir, que dá congestionamento na pista, né? Tem fila de aviões. Céu. Mais o tempo que fica lá. Aí eu cheguei à seguinte conclusão, Liliane: se eu fosse de ônibus, já estava lá antes, meia hora antes, e sem desgaste. Né? Então, o que está acontecendo é o seguinte: não são as aeronaves que estão voando, é o dinheiro público que está voando por aí. O dinheiro público está voando e muito. E vai não só do superfaturamento da construção ou da falta de construção de aeroportos, como também das vantagens que essas companhias aéreas cada vez mais querem tirar do consumidor final. Daqui a pouco vou ter que ir sentado no colo de alguém, porque eles vão diminuindo o espaço. Exatamente. E assim, algumas companhias aéreas já começam a cobrar o lanche, né? Então vem com o carrinho. E a saída de emergência? Pois é. Que você precisa pagar agora. Você paga um plus. Porque a distância é maior. A distância é maior. Ou seja, estão criando, obviamente, uma série de evidências a demonstrar o seguinte: que hoje a questão de voar, né, ou a estrutura, né, necessária de aeroportos, né, de aeronaves, né, e a estrutura de solo, ela realmente é de terceiro mundo. Eu quero ver como é que a gente vai resolver isso para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. É uma vergonha o que se vê no aeroporto de Congonhas. Para a Copa do Mundo, o senhor não se preocupe, viu, doutor? Para a Copa do Mundo, não se preocupe, tá, porque a poderosa vai aconselhar todo mundo a ficar em casa. E quem vai, na realidade, utilizar os aeroportos são aqueles coitados que vão sofrer, porque aqui ninguém fala outro idioma, com raríssimas exceções. São aqueles que estão cruzando o Brasil por acaso. Nós
Eles vão fazer uma campanha de massificação tão poderosa que o senhor não vai ter estímulo para sair de casa. Espere. Espere nos próximos dias. Espere nos próximos dias que o senhor verá. Não, que nem agora. Agora, saiu o conforto, desculpe, Sandra, o conforto das companhias aéreas, o conforto das companhias, não, do passageiro, a vingança do passageiro, é que as companhias aéreas, elas crescem e depois quebram. Então, veja como é a administração dessas companhias. Quem conhece meu marido sabe que ele é grande na altura e na largura. Compramos a passagem aérea, entramos no avião, ele não coube, aquela última fileira que é próxima ao banheiro ali. Sim. Ele não coube sentado. Não na largura, que ele não é o comprimento. No comprimento das pernas, que ele tem 1,93 m. Aí ele ficou de pé. Não, aí eu fui lá falar com a moça, minha querida, olha, ele tem que ficar na saída de emergência, porque é o tamanho do moço. A saída de emergência, a menina pagou lá o plus lá para ficar. Eu falei assim, aí vamos subir a aeronave. Meu marido não cabia. Ele falou, eu vou viajar de pé? Como é que vai ser? Não, a gente está tentando recolocar o senhor. Mas aí os passageiros entenderam, todo mundo falou, não vamos sair do lugar, não. Porque o avião tinha que ter a condição de atender o rapaz aí. Entendeu? Com certeza. Um fuzuê danado, todo mundo em sol, precisou vir alguém, pedir desculpa, removê-lo, colocar em outro lugar. Quer dizer, uma vergonha. Uma vergonha. E o pior é que você tem um mundo inteiro que ensina isso. Né? Você vai em qualquer cidade de um país desenvolvido, você tem uns aeroportos modernos, confortáveis. Está aqui você agora, vai em Munique, por exemplo, que é um exemplo de embarcação e desembarque. O que eu acho que, começando a história, poderia fazer, logo de início, era a passagem aérea fazer igual a conta de luz. Começar a separar o que é imposto do combustível, o que é imposto que ele paga da passagem aérea, etc., para o cidadão, quando compra a passagem, mas eu paguei um absurdo, ele saber desse absurdo quanto ele pagou ao governo, para ter aquele serviço que ainda é de caráter de governo. Segundo lugar, eu acho que o que deveria fazer era começar a mudar os horários, né? Não só do passageiro, mas também o horário do avião. Infelizmente, enquanto não tiver aeroporto, esse aeroporto vai ter que funcionar 24 horas, por exemplo, com Bica, por exemplo, Congonhas. Infelizmente, porque senão não tem jeito. O senhor não mora em Moema, né? É isso, porque eu não moro. O senhor não mora em Moema. Assim, o pessoal vai ficar bravo comigo, mas eu acho o seguinte, o transporte aéreo não é um transporte popular. Né? Então, nunca foi. Mas agora eles estão imprimindo isso. Mas então, a popularização do transporte aéreo me parece algo também muito preocupante. Ou seja, quem não tem condições de viajar de avião, que vá de ônibus. E quem tem condições de ir de avião, obviamente, colocando-se no espaço desejado, uma poltrona razoável, com serviço de bordo como se fazia antigamente. Enfim, não se pode popularizar algo que é e sempre foi, né, uma excepcionalidade. As pessoas que viajam de avião, né, ou seja, que se locomovem, sempre foi assim, é por conta de uma emergência, uma viagem com a família programada, etc. Agora, de repente, eu saio hoje, compro uma passagem por 150, 200 reais. Muito menos, 70 ou muito reais. menos. Ou pega aquelas opções de madrugada, oferta surpresa de R$1. De R$1. Então, mesmo. vejam, eu acho que está na hora da gente dar um basta nisso. Ou seja, transporte aéreo... Principalmente nessa companhia que inventou essas coisas aí, tirou tudo aquilo que nós tínhamos de direito. E não adianta eles popularizarem, porque o que acontece? Ao final, eles acabam quebrando, porque não existe fórmula mágica. Uma aeronave custa muito caro. Por exemplo, eu acho que o ouvinte, o internauta não sabe. Por exemplo, um avião ele é composto de vários leasings, ou seja, uma turbina pertence a um banco, a outra turbina pertence a outro banco, a estrutura da aeronave pertence a outro, e assim por diante. Então, a fim de pagar essa prestação, eles acabaram achando uma fórmula mágica de popularizar o transporte aéreo, que eu acho que deveria voltar ao que era antes com relação a, não elitização, mas tem uma diferença. Sim, de ônibus, não pode... hoje você paga o mesmo preço de uma passagem de ônibus, uma passagem aérea. Isso é absolutamente... Você paga menos, doutora. A passagem então, aérea é menor. É ridículo, não está certo isso. Eu acho que há... Não, se tivesse mantido a excelência do serviço, tudo bem, mas sacrificou tudo. Então não vale a pena. Sacrificou o passageiro, mas aí o que acontece? Ao popularizar, e aí entra uma questão importante, o risco dos desastres aéreos aumenta muito. Porque o avião não fica parado sequer um segundo no hangar para fazer a manutenção devida. Então, a gente devia colocar a mão na consciência, óbvio, mas Blat, você está falando que a passagem aérea precisa aumentar. Eu falo, não, ela precisa ter um preço
um custo, né, razoável e, obviamente, dentro de uma dinâmica de um transporte que não é igual um ônibus. O ônibus até para fazer a manutenção. Para fazer então nessa certeza. perspectiva, a gente precisa começar a repensar o transporte aéreo no Brasil. O transporte aéreo está só... houve até um pensamento de ir ao contrário disso tudo, né? No Japão e na China, eles tentaram, mas não passou, não conseguiram, colocaram o avião, aí eu vou lhe dizer que o seu marido estava no Avant Premier, tá, né? O pessoal em pé. Olha só. Numa posição semi em pé no avião, onde o espaço diminuía ainda mais, mas criando aí a categoria de voo, de viagem de avião A, B e C. Então, você tinha no mesmo horário ou em horário parecido, o avião em pé, vamos chamar em pé, né? Quase em pé, o outro avião... Transporte de carga, isso. Né? Isso, como se fosse um transporte de carga, ou animal, coisa parecida. Né? E a classe A, por exemplo, você iria sentado confortavelmente, dentro de um check-in mais rápido, etc, etc, etc. Passou, não? Não passou, não foi aprovado, não existe. Mas essa ideia continuou. Por quê? Porque essa popularização ela vai de encontro ao bem-estar do político, né? Você conseguiu fazer com que as companhias aéreas chegassem a um preço que o popular conseguisse andar nele. Então, um avião, hoje em dia, aos preços que ela consegue, ele só voa superavitário a partir de 40%. Dizem de 30% para 40%, dependendo do avião, dependendo do caminho, dependendo de 30% a 40%. Se ele voa não cheio de 30% a 40%, quer dizer, ele voa só com 30%, por exemplo, de passageiro, ele voa negativo. Quer dizer, ele voa negativo financeiramente. Quer dizer, então você já imaginou um troço desse? Quer dizer, agora multiplica isso para aeroporto, para uso do banheiro, etc, etc. Com certeza. O caos. Olha aí, 70 grupos de dança de várias cidades do estado estarão se apresentando nos dias 3, 4 e 5 de agosto no Memorial da América Latina, em comemoração a mais um aniversário do Encontro Nacional de Danças, promovido e dirigido pela bailarina Maria Pia Finóquio, ela que é diretora do Sindicato dos Profissionais de Dança. O Sindidança, mais uma vez, promove esse grande encontro entre bailarinos, dançarinos, enfim. Maria Pia Finóquio é a responsável pela coreografia. Muito bem, nos dias 3, 4 e 5 de agosto, portanto, no Memorial da América Latina, que fica na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664. Informações? www.sindidança, repete o D, viu? Sindidança ou danca, né, .com.br. Vamos aí à hora do ouvinte, pois não? Posso aproveitar a sua carona aí e convidar os ouvintes do programa Gente que Fala? Amanhã, aliás, dia 1º de agosto, estará havendo aqui na Assembleia Legislativa uma solenidade em comemoração ao centenário do grande cantor Luiz Gonzaga, poeta do Nordeste. Então, estaremos lá entregando medalhas e diplomas para aqueles nordestinos que se dedicaram à causa, que vieram aqui, que contribuíram para o progresso dessa cidade. E, após a solenidade, haverá um coquetel e todos vocês estão convidados. A partir de que horas? A partir das 19h30, 1º de agosto, na Assembleia Legislativa, Salão Franco Montoro. Franco Montoro, muito bem. Olha aí, o Jaime do Jardim Bonfilioli pergunta para o Dr. Blatt em que medida a imprensa, principalmente uma grande revista semanal, geraram uma grande expectativa no caso do Mensalão, hein, doutor? Eu acho que a imprensa como um todo gerou essa expectativa porque foi chocante a revelação feita, né, para todo o Brasil pelo Roberto Jefferson, né, ou seja, que levou até quase o impeachment do presidente Lula naquela época. Então, o que se verifica, obviamente, o efeito midiático, né, foi absolutamente avassalador, imediato. E agora a gente vai ter a resposta técnica. Então, não foi só a revista que ele se refere, a revista Veja, mas todos os meios de comunicação, a Rede Globo Televisão, a Bandeirantes, todas as emissoras de TV, de rádio, a imprensa escrita como um todo. Agora, é importante porque isso vai levar a um amadurecimento de toda a população em fazer a divisão do julgamento político e moral do julgamento criminal. Muito bem. O Gerson, do Jardim Novo Horizonte, Luiz Alberto de Araújo Costa, por favor, qual é a sua avaliação sobre o projeto Singapura para que se propunha a atenuar a carência de moradias populares aqui em São Paulo, hein? De boa, ótima.
O projeto Singapura se propunha a manter no local aquele morador que estava com a moradia indigna e não transportando ele para locais onde o governo consegue comprar o terreno mais barato, construir mais barato e fazer para uma locais obra incertos e não sabidos. Exatamente. Esses locais, inclusive, muitos deles, agora não, mas numa época próxima, ficaram vazios, porque não tinha morador, né? Então eles eram, inclusive, invadidos, depois depredados e tinham que ser reformados. E o projeto Singapura se propunha a isso. Graças a Deus, o nome Singapura saiu da história do Brasil, porque foi feito por um cidadão que não é muito querido, e mudou-se esse projeto Singapura. Hoje se faz o programa de reurbanização de favela, que é um programa espetacular, haja visto, por exemplo, Paraisópolis, Heliópolis, que são favelas que não se tinha a condição nem de pensar, porque, para você ter uma ideia, 1 milhão de moradores, você imagina como é que fica. E eles estão fazendo essa reurbanização. A reurbanização, você consegue fazer as vias de acesso, esvaziar o terreno, porque você verticaliza, né? não pode esvaziar no mesmo local sem verticalizar, não há possibilidade. E esses terrenos, inclusive, não raro, por exemplo, para Heliópolis, eles pertenciam ao governo, eram latifúndios absolutamente sem utilidades, do Heliópolis todo do INSS. E assim por diante. Então, eu acho que o projeto Singapura, que nasceu, e posteriormente nasceu, inclusive, até demagógico, né, que o Centro fazia os prédios na parte onde era visto pelo público visível e deixava atrás. o resto da favela para trás. Hoje melhorou bastante, porque a urbanização não é feita só. Mas você onde falou o que o senhor é público meio vê. querido, ele foi eleito de novo. É verdade. Você Pois é. Fala, doutor Blatt conhece bem. Conheço bem. Mas esse cidadão hoje é triste. Mas o inicial foi bem. A ideia qual era? Planter a pessoa no local. Então, está tudo errado porque era demagógico, está tudo errado porque não urbanizava, não implantava o sistema de equipamento público, quer dizer, escola, hospital... Maquiava, né? Isso. Mas deu início e agora vamos para frente. Os prédios, na verdade, construídos pelo Paulo Salim Maluf, né, que é deputado federal hoje, e a gente pode se orgulhar de uma coisa bastante interessante, porque é o primeiro deputado federal que não pode sair do Brasil porque é procurado pela Interpol, exatamente pelo dinheiro que ele surrupiou dos cofres públicos, e transformou Singapura, eu acho que é o projeto Tapume, né? Ou seja, colocava lá como se fosse os prédios na frente para esconder as favelas, né? Exatamente essa política pública, né, que durou durante muitos anos no Brasil, né, do chamado rouba mais faz. Muito bem, olha aí, a Helena do Tatuapé, Sandra Salles. Os aviões da TAM e da Air France, que se acidentaram no Brasil e, lamentavelmente, provocaram muitas mortes, poderão ser responsabilizados por problemas técnicos de fabricação das aeronaves? Não, na verdade é assim. Quando tem um acidente aéreo, você tem as responsabilidades. Quer dizer, a companhia aérea tem a sua, a fabricante do avião tem a sua, a fabricante da turbina tem a sua, é como ele falou. Todas elas, cada uma tem a sua seguradora, quer dizer, o acidente acontece, cada um tem uma responsabilidade. A TAM, no acidente do 3054 de 2007, no relatório final, você vê inúmeras recomendações de segurança. Essas que o CNIP emite. Então, assim, que infelizmente, no Brasil, são apenas recomendações. É inacreditável, você não tem noção como são idênticos os relatórios de finais de acidentes aéreos. As recomendações de segurança são extremamente semelhantes, não importa se é um TAM, não importa se é um azul, não importa. Você não tem noção, ou seja, a companhia aérea não investe naquela recomendação, ela não põe o avião no chão para cumprir uma recomendação de segurança, porque o avião parado é deixar de ganhar dinheiro. Então, além de eu ter que investir por dinheiro no bolso, eu vou perder dinheiro porque o avião está parado. Por quê? Porque ela é só recomendação. Se elas fossem mandatórias, você hoje não teria metade dos acidentes que acontecem por aí. Então, o que acontece? A TAM teve as suas responsabilidades em que sentido? Sobrecarga de trabalho, falta de treinamento, voltado muito para a tripulação. Ela tem essa responsabilidade. A Infraero recebeu responsabilidades, a ANAC recebeu uma série de responsabilidades, e cada um vai tendo a sua. Isso também é igual com a Air France, não importa que é lá na França, mas também recebe as suas responsabilidades individualmente. Cada caso tem
10, 15 responsabilidades. Olha aí o Jorge da Lapa. Misael, por que nos Estados Unidos o atentado que ocorreu no Colorado é muito comum naquele país? Tem um número de loucos maior do que aqui, graças a Deus. Eu falo que esse povo tem que vir para cá, sabe? Porque aqui a gente vive com emoção todos os dias. A qualquer momento você pode ver um assalto ao seu lado, não é assim? Aqui tem emoção toda hora. O povo lá não tem emoção, cria emoção. Porque lá toda a sua população americana, no geral, né, tem suas armas, tem várias e várias armas, mas os loucos estão em qualquer lugar do mundo. É absurdo. Se não fosse com a arma, ele atiraria a criança do 7º andar, ela mataria, esquartejaria, então é louco. Não, eu acho que facilita o acesso à arma. O meu pai era da Polícia Federal e foi da Polícia Civil do Rio de Janeiro, passou a vida na polícia. Ele dizia um negócio, uma máxima: arma só na mão de polícia e de bandido. Não serve arma na mão de outra pessoa que não seja um dos dois. Ou polícia ou bandido. Porque a arma na mão do inocente, ele pega aquele troço, não sabe nem o que fazer. É a mesma coisa, futebol, política e religião. Cada um tem a sua convicção. Muito bem, o Marcelo de Pinheiros, doutor Blatt, o mensalão e a compra de votos para a reeleição de FHC podem ser considerados os 2 maiores escândalos políticos do país? Não, tem muitos escândalos. A Golbery do Couto Silva dizia algo bastante interessante, né? Aos militares à época, né? Fiquem tranquilos que o escândalo não dura mais do que uma semana. Hoje, isso mudou. Né? Mudou. Não que a gente esqueça o escândalo, é que surgem novos outros escândalos. E esse mensalão, é bom que se diga, que não é privilégio desse grupo de 37 ou 38 réus ligados a um determinado partido político, o PT, a base governista, etc. Nós tivemos outros mensalões tão ou mais graves como esse. Né? E todos os dias os casos de corrupção acabam aparecendo no Brasil inteiro. Então, o que me parece que é importante é que esses casos estão tomando visibilidade e a população, aos poucos, está se conscientizando de que é necessário mudar a posição, especialmente quando a gente escolhe os nossos candidatos. Mas isso tudo por causa do Ministério Público, tanto estadual, que aqui nós temos um representante que é uma inteligência, o pessoal está sabendo disso, tem a garantia de que está protegido por isso. Eu digo sempre o seguinte: se não fosse o Ministério Público, eu não sei o que seria da lei. Olha aí, gente, a Prefeitura de São Paulo vai abrir licitação para o projeto de construção de 3 garagens subterrâneas no centro de São Paulo, que prevê a criação de 1.379 vagas para carro, distribuídas em 3 pontos: na Rua Mercúrio, ao lado do Mercado Municipal da Cantareira, na Praça Roosevelt e na Praça Fernando Costa, ao lado da Rua 25 de Março. Os estacionamentos também terão 313 vagas para motos e 162 vagas para bicicletas. E aí? É uma bem boa hora? Graças a Deus. Está muito, muito atrasado. Esses projetos já estão para licitação há quase 8 anos, né, para você ter uma pequena ideia. Não só essas 3 garagens que vão ser agora licitadas, mas existem mais 18 garagens projetadas, inclusive nos bairros. E, como ele disse, a história do aeroporto, tecnologia faz com que acabe o problema de estacionamento. Quer dizer, hoje você tem um problema infernal de estacionar no centro da cidade, não pode ir de carro, tem que ir de metrô ou de ônibus. O cidadão abandonou a cidade, né? O cidadão abandonou o centro da cidade. Agora, precisa, sem dúvida nenhuma, existir isso. Graças a Deus, o centro da cidade foi muito recuperado e ainda existe, e vai ter essa preocupação, porque se colocou os órgãos públicos no centro da cidade. Graças a Deus teve essa ideia, né? Centralizar no centro a administração pública, que é a única que poderia ir, né? Teria o atrativo de ou vai, né? As empresas não iam. E essa agora das garagens, pelas 3 continuar, nós vamos ter o problema resolvido de estacionamento. A Constituição Civil, ela resolve qualquer problema que se queira resolver. Muito bom. Olha aqui, gente, cerca de 400 pessoas participaram ontem de uma manifestação no Parque do Ibirapuera para protestar contra a morte de Ricardo Prudente de Aquino. No dia 18 deste mês, o publicitário recebeu 2 tiros na cabeça por não ter parado em uma blitz. Os PMs disseram ter confundido o celular que ele portava com uma arma. Familiares e amigos criticaram a soltura dos policiais envolvidos na morte, doutor Blatt. Seu comentário. Mais uma vez, né, a gente participou de um grande processo, que foi um escândalo na época, que foi o caso da Favela Naval, em 97, e mudou toda a postura, inclusive da Polícia Militar no Brasil, a questão da criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e obviamente que os erros e os excessos vão sempre acontecer.
São seres humanos que estão ali exercendo uma atividade, né, importantíssima para a população brasileira e estão sob pressão e acabam errando. E, obviamente, devem ser punidos. Agora, o que não é admissível, e aqui eu gostaria de fazer o meu protesto, com relação ao Ministério Público Federal, que na semana passada fez a campanha, está querendo propor uma ação civil pública para retirar o comando geral da Polícia Militar, é algo assim irresponsável, inadmissível, até porque a Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma grande corporação que merece todo o seu respeito e admiração por todo o brasileiro, por todo o paulista. E mais, a Secretaria de Segurança Pública, não estou falando com relação às pessoas que lá estão, mas com relação ao trabalho que está sendo realizado. A gente tem visto policiamento diário nas ruas. E mais, nós estamos passando por um grave momento de segurança e, ao contrário de retirar o comando, deveria, sim, o Ministério Público Federal cuidar de outros assuntos, como, por exemplo, droga nas fronteiras, né, o problema dos crimes interestaduais, né, e não se meter e falar mal, criticar a Polícia Militar e o Ministério Público do Estado. Isso é inadmissível. Cada um no seu quadrado. Você vê que o doutor Blatt não sofre, apoiado. Né, de nenhum tipo de afetação. Quando ele tem que falar, ele fala mesmo. Eu fico querendo fazer campanha para ele, mas ele não quer ser candidato a nada. Promotor. Não é? Você já imaginou ele lá cuidando da gente? Oh, maravilha. Para terminar, gente, após ter testado durante um mês o programa Vizinhança Solidária da Polícia Militar, foi ampliado aí. A área de atuação, que englobava 4 ruas, agora inclui todo o bairro do Itaim Bibi. Além disso, comércios como lojas de roupas e também farmácias começaram a ser vistoriados na semana passada pela PM. E essa vizinhança solidária tem que existir em todo momento, a todo lugar. Percebeu algo estranho, diferente, pega o telefone, denuncie, faça a sua parte, porque é claro, né? A gente tem que ajudar, isso sem dúvida nenhuma, as nossas instituições, porque lá tem gente séria, tem gente comprometida, tem gente que merece nosso respeito, e nós não vamos generalizar nem tomar como maioria as pessoas que não têm o compromisso com a sociedade, viu, gente? O nosso respeito à Polícia Militar, o nosso respeito aos bombeiros, aos médicos, às pessoas que trabalham de verdade nesse país. Eu acho que quando a gente começar a inverter isso, o clima vai melhorar, não é? Porque tudo a gente fala que não dá, que não está errado, que não dá certo, e temos aqui o exemplo de gente trabalhadora nessa mesa. E aí, do outro lado também, né? Muito bem, quero agradecer aqui a presença da minha querida Sandra Salho. Obrigada, Sandra, pela participação. Eu é que agradeço. Fico Tem aqui. algum site que a gente possa acessar? abrapava.com.br. Muito bem. Também o meu querido Luiz Alberto de Araújo Costa, o nosso construtor. Muito obrigado, e mostro que a Constituição Civil tem condições de empregar, principalmente, com isso dando trabalho até o desqualificado, aquele que não tem nenhuma profissão fixa, ele consegue trabalhar na Constituição Civil. A pequena e média empresa é responsável por 80% do operário da Constituição Civil. Lamentavelmente, muito dessa parte ainda em regime de subempreitada, de subcontratação, principalmente nas obras de governo, as obras grandes do governo, que não se colocou ainda uma reserva de mercado para esse pessoal, mas me ponho à disposição para estar aqui falando sobre isso. Muito Alegria obrigado. tê-lo aqui, viu? Meu querido doutor José Carlos Blatt, obrigada. Mais uma vez, é uma honra participar aqui do programa Gente que Fala, né, com essa mesa ilustre, né, com a sua apresentação sempre muito inteligente, né? Então, meu abraço aos ouvintes e aos internautas aqui do Gente que Fala. Eu recebi elogio do doutor Blatt, hein? Guarda lá sempre, isso aí, que sempre. eu vou para a posteridade, viu? Meu querido Misael Antônio de Souza, obrigada pela participação. Obrigado, Li. Eu quero agradecer a todos os colegas e dizer ao Blatt que é uma satisfação, porque realmente é uma cultura, né? E aos demais companheiros. E convidá-los para que dia 1º de agosto, às 19h30, compareçam à Assembleia Legislativa, Salão Franco Montoro, para que possamos prestar homenagem ao nordestino em São Paulo. E a gente encerra o programa prestando a nossa homenagem a Flávio Genari, ele que é o diretor-geral da TV Êxito. Aniversaria hoje, o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigada por essa visão que você tem aí em relação à comunicação. Graças a ele, nós estamos aí também pela TV Web, no gentequefala.com.br e lá no ícone TV Êxito. Um abraço, Flávio Genari, em nome aqui de toda a equipe do Gente que Fala, aquele abraço gostoso
gostoso e caloroso que você merece nessa data de hoje. Parabéns! Gente que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, produção Nicole Dalmaso, som Cléo Rodrigues, na técnica Luiz Felipe Batista, Renato Borges, Ed Silva, Neildo Neres e Benê. Estaremos de volta amanhã, eu te espero, ao meio-dia. Um beijo a todos e até lá. Vamos tirar foto agora.